uma pequena amostra do que foi a avaliação geral do impacto em 19-20, como vê, 82% dos professores, isto aqui tem questionários a docentes, consideram que tinha havido realmente uma avaliação importante do impacto nas suas práticas, reparem, mas neste último ano e estamos com 92,5% de pessoas que consideram que o projeto teve de facto impacto. Por isso, reparem que mesmo nós agora, na monitorização do projeto, já não estamos a monitorizar a importância da própria semestralidade, mas já de tudo aquilo que está à volta das práticas pedagógicas avaliativas. Daí que eu considero que é de facto uma medida importante, uma medida organizacional importante que leva ao sucesso da alteração das práticas pedagógicas, de práticas avaliativas de uma forma mais natural e também nas situações. Mas temos também a possibilidade de fazerem uma síntese descritiva, se assim o acharem necessário, e obrigatoriamente, sempre que haja algum dos parâmetros que esteja com dificuldades, não é? Portanto, todos os alunos onde são detectadas dificuldades, então aí sim há uma síntese descritiva, não no sentido de dizer qual é, ou de especificar, a não ser que isso esteja importante, qual é o problema, mas com as estratégias em relação ao que poderá melhorar. No fundo é um compromisso entre... O calendário escolar, digamos que é uma forma diferente, parece que é uma revolução que depois acaba por não ser, é apenas uma ferramenta pedagógica, para não chamar organizacional, é uma ferramenta pedagógica que nos ajuda, sem dúvida, a melhorar algumas coisas, mas ajuda-nos também a pensar, e às vezes nós precisamos desta coisa, as coisas estão a mudar. Então, como estão a mudar, a gente aproveita para fazer as verdadeiras mudanças que queremos, que é das práticas dentro da sala de aulas e de todo o processo de avaliação. Como medida pedagógica, a organização do ano letivo em 2 semestres. E o objetivo desta medida, também já reforçado pela doutora Cristina Palma, foi melhorar as práticas de avaliação de e para as aprendizagens dos alunos, envolver mais os alunos e os pais no processo de avaliação, através de um maior número de reportes de avaliação aos pais e aos alunos, e também integrar no segundo, terceiro ciclo e no ensino secundário a modalidade da avaliação descritiva, que ainda não estava implementada, na sequência das práticas avaliativas já existentes ao nível da educação pré-escolar e do primeiro ciclo. Nos 4 momentos fazemos um ponto da situação quanto às aprendizagens dos alunos, com recolha de informação que nós consideramos indispensáveis para avaliar os alunos. A diferença é que no primeiro e no terceiro momento, essa informação serve apenas o propósito de dar um feedback aos alunos e aos pais acerca do que estes já sabem, dar-lhes um feedback mais preciso, com mais qualidade, com indicação de estratégias de como podem melhorar as suas fragilidades, sem qualquer efeito nas suas classificações. E é por isso que nós dizemos que estes 2 momentos, nos quais a avaliação é expressa de forma descritiva, se aproximam muito mais da avaliação com função formativa, por esta ser mais personalizada, mais integrada, com pontos fortes e áreas de melhoria. E também estes momentos são de excelência para que os professores possam rever estratégias e procedimentos de melhoria. E por último, porque pretendíamos melhorar as práticas de avaliação pedagógica, e este é um dos grandes objetivos da organização semestral do calendário escolar. O que nos exigiu a nível formativo, clarificar e aprofundar conceitos de avaliação pedagógica, distinguir conceitos de avaliação formativa de avaliação sumativa, que é um processo que está a decorrer neste momento, perceber estes conceitos e a diferença entre eles, conceber um sistema de avaliação, um sistema de classificação para o agrupamento, e vou reforçar, compreendido e assumido por todos. Educativas, nós abrimos o programa dos alunos e cada um dos docentes vai elaborando a sua proposta de avaliação. Referi também que durante essa semana em que isso está a acontecer, em simultâneo os diretores de turma vão analisando as
propostas de avaliação de cada um dos docentes, vão fazendo uma sistematização por aluno dos seus pontos fracos e áreas de melhoria, no fundo vão preparando as reuniões dos conselhos de turma. Depois, portanto, tendo em conta a calendarização dos conselhos de turma e dos grupos de ano no primeiro ciclo, os professores vão analisar em conjunto as propostas de avaliação que já estão no programa e procedem à avaliação final. E aqui, estando este trabalho já todo muito bem organizado, também dá tempo aos professores de, em conjunto, até poderem fazer uma apreciação global do desempenho do aluno e, em conjunto, definirem estratégias que querem implementar no sentido da melhoria das suas aprendizagens. Isto enquanto momentos de avaliação descritiva. Quanto aos momentos de avaliação mais classificativa de final de semestre, aqui são as equipes educativas que ajudam na preparação das reuniões dos conselhos de turma. Porquê? Porque estes professores têm um conhecimento muito mais aprofundado de todas as disciplinas dos alunos aos quais lecionam, aos quais dão aulas. Após cada momento de avaliação, esta é facultada aos pais, através do programa dos alunos, e de seguida os professores, os diretores de turma, reúnem com os pais nos 4 momentos para partilhar esta avaliação e também para cada vez os envolverem mais neste processo de avaliação. Pela avaliação que temos vindo a fazer, constatamos que esta organização semestral do ano letivo é que mais favorece o conceito e o princípio de avaliação como princípio de aprendizagem, ao permitir sustentar a avaliação das aprendizagens dos alunos numa maior diversificação de instrumentos de avaliação, alternando aqui momentos de avaliação descritiva, que é mais qualitativa, com momentos de avaliação sumativa de cariz classificativo, e permite, como já disse, envolver os alunos e os pais, ou mais os alunos e os pais, nos processos de avaliação, uma vez que lhe facultamos mais momentos de reporte da avaliação e eles podem se envolver muito mais. Qual foi a grande dificuldade que sentimos? Foi, e continua ainda a ser, como fazer a avaliação descritiva. E nesse momento, estou a falar há 2 anos atrás, foram sugeridas várias estratégias. Fazer grelhas, criar parágrafos de texto que enquadrassem os níveis classificativos, criar outras menções qualitativas de avaliação, e isto obrigou-nos a um trabalho colaborativo muito intenso, no sentido de partirmos aqui muito a pedra. Um conselho que eu dou às direções é que, nesse momento, os professores ao sugerir isto, podem nos estar a afastar daquilo que é aquilo que pretendemos com a avaliação. Foi um momento em que nós, direção, tivemos que ser firmes, no sentido de clarificar em vários momentos que algumas das sugestões dadas pelos professores podiam subverter o conceito de avaliação que pretendíamos, que era uma avaliação descritiva, sem ser classificativa, que descrevesse o processo de aprendizagem dos alunos, dando informações aos alunos e aos pais das aprendizagens efetuadas, das dificuldades e de como as podiam melhorar. No envolvimento dos alunos e dos pais, não tivemos grandes dificuldades. Aos pais, nós partilhamos esta forma de trabalhar através de várias reuniões de pais no primeiro ano, e eles perceberam muito bem. E para terminar, dizer-vos só que envolver os alunos não nos trouxe qualquer dificuldade. Bastou eles terem acesso à primeira avaliação descritiva, que automaticamente eles, nas próximas aulas, os professores começaram logo a questioná-los de como é que podiam, o que é que aquilo queria dizer, obrigando os professores aqui a dar-lhe ainda mais sugestões. Vou já terminar, doutora Cristina, dando-lhe ainda mais sugestões, e desta forma os professores naturalmente começaram a assumir como prática partilhar a avaliação ou discutir a avaliação logo a seguir a estes momentos de avaliação. Só dizer-vos que os nossos alunos sentimos que estão muito mais envolvidos, quer no seu processo de aprendizagem, quer nos
próprios processos de avaliação. A semestralidade é apenas é um meio facilitador para a transformação. Foi aquilo que nós pensámos na altura, em conjunto, e nomeadamente as práticas pedagógicas e avaliativas. Nós temos apenas, neste projeto, encontrar o equilíbrio entre a ação concertada, não é, conjunta das 15 escolas e depois manter também a especificidade, a individualidade, o ritmo de cada uma das escolas. O que quisemos mesmo focarmos foi na diversificação das práticas pedagógicas e também já se falou aqui de termos de mais recurso às tais metodologias ativas, a projetos interdisciplinares, os DAC, as DAC, as coadjuvações, lecionação conjunta, portanto são medidas que nós pretendemos tornar mais consistentes e mais vezes, mais frequentes. Avaliar para as aprendizagens, a minha colega Virgínia já falou muito desta parte da importância de avaliar para as aprendizagens, com mais feedback a alunos e a pais, com mais avaliação formativa, maior diversificação de instrumentos de avaliação e temos aqui também o projeto Maia, que também já foi falado. Tudo isto para melhorar o bem-estar de professores e alunos, melhorar o índice de conforto emocional, que mesmo antes da pandemia já era muito grave a situação, reduzir o stress associado às avaliações trimestrais e eventualmente também, com tudo isto, a própria disciplina. Foram estes os objetivos principais, são estes que são realmente os objetivos principais do projeto, mas com o decorrer do tempo o projeto foi ganhando força e foi tendo a mais áreas de ação, entre as quais, portanto, além de todas estas que já falei, a multiculturalidade e a inclusão, porque fazer aqui só uma pequena amostra do que foi a avaliação geral do impacto em 19-20, como vê, 82% dos professores, isto aqui tem questionários a docentes, consideraram que tinha havido realmente uma avaliação importante do impacto nas suas práticas, reparem, mas neste último ano e estamos com 92,5% de pessoas que consideram que o projeto teve de facto impacto. Por isso, reparem que mesmo nós agora, na monitorização do projeto, já não estamos a monitorizar a importância da própria semestralidade, mas já de tudo aquilo que está à volta das práticas pedagógicas avaliativas. Daí que eu considero que é de facto uma medida importante, uma medida organizacional importante que leva ao sucesso da alteração das práticas pedagógicas, de práticas avaliativas de uma forma mais natural e também gráfico e cultural em que o agrupamento está inserido. Para nós terem texto corrido numa linguagem mais clara, tem sido uma mais-valia no envolvimento dos pais. Agora também estamos a precisar de criar algumas balizas no sentido de haver maior uniformização. Não do que se diz, mas da forma e o conteúdo que se transmite. Muito obrigado. Pronto, esta tem sido com certeza um dos problemas que nós temos em todas as escolas, não é? Pronto, com certeza que nós quando falamos numa avaliação descritiva temos sempre os professores e com razão a dizer que têm 8 turmas, 9 turmas, 10 turmas, muitos alunos e a verdade é esta, eles têm realmente. Portanto, nós tentamos criar um compromisso entre o texto corrido e alguma forma mais simples de pôr. Portanto, nós temos também rúbricas já nos critérios de avaliação, portanto, já por rúbricas, por domínios e, portanto, em termos dos vários domínios, os professores têm uma grelha, portanto, feita no programa Inovar, com, pronto, se tem dificuldades, revela dificuldades, não revela, etc. Consoante os ciclos, nem sequer são sempre as mesmas situações. Mas temos também a possibilidade de fazerem uma síntese descritiva, se assim o acharem necessário, e obrigatoriamente, sempre que haja algum dos parâmetros que esteja com dificuldades, não é? Portanto, todos os alunos onde são detectadas dificuldades, então aí sim há uma síntese descritiva, não no sentido de dizer qual é ou de especificar, a não ser que isso seja importante, qual é o problema, mas com as estratégias em relação ao poderá melhorar. No fundo é um compromisso entre as duas situações,
Não sei se é o ideal, nós foi assim que conseguimos tanto captar os professores como também, ao mesmo tempo, dar uma informação verdadeira aos pais. Portanto, cada uma das disciplinas, como tem os vários domínios, ficam com uma ideia. Portanto, imaginando, eu sou de línguas, portanto, tem, sei lá, a compreensão oral, a compreensão escrita, a participação, a produção oral, a produção escrita, e em cada um deles tem alguma coisa a indicar, pronto, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, e também depois as estratégias quando assim for necessário. Portanto, também, não só aí, mas também em relação a ter que fazer determinados trabalhos, portanto, em relação a refletir, portanto, a parte toda do perfil dos alunos. Fizemos este compromisso. Também é uma tentativa, também estamos a desbravar caminho como todas as escolas, não é? Pronto. Pode ser a Sara? Bom, eu repito, acho que se vão iniciar esta situação, vejam sempre esta medida como uma medida organizacional, mas que vai trazer uma revolução, vamos lá, em termos de escola, em termos de práticas avaliativas e pedagógicas e avaliativas. Esta medida tem que ser sempre vista como um motor de arranque, não é? Não é um fim em si mesmo. E esta ideia eu queria deixar muito vincada. E da mesma maneira, queria também deixar a ideia do envolvimento, da comunicação não ser apenas informativa, não é? Mas haver um envolvimento logo à partida. Eu tive a sorte de podermos fazer exatamente com muitas escolas, mas mesmo que seja em termos de uma escola individual, creio que é extremamente importante haver um grupo, o envolvimento de todos, senão é muito difícil. O meu conselho é exatamente o que disse a doutora Sara, acrescentando apenas de que com este novo enquadramento legislativo nós sabemos que o que se pretende da escola é mesmo uma mudança de paradigma. Esta mudança do calendário escolar, digamos que é uma forma diferente, parece que é uma revolução que depois acaba por não ser, é apenas uma ferramenta pedagógica, para não chamar organizacional, é uma ferramenta pedagógica que nos ajuda, sem dúvida, a melhorar algumas coisas, mas ajuda-nos também a pensar, e às vezes nós precisamos desta coisa, as coisas estão a mudar. Então, como estão a mudar, a gente aproveita para fazer as verdadeiras mudanças que queremos, que é das práticas dentro da sala de aulas e todo o processo de avaliação. Esta é que é a essência.